Boa noite, igreja, graça e paz. Queria te convidar a mais um momento de oração. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Pai bondoso e querido, nos colocamos diante do Senhor nesse momento para pedir, Pai, que o Senhor fale conosco. Ministra a tua santa palavra no nosso coração, traz as respostas, Pai, que temos buscado em Ti. É no nome de Jesus que te oramos. Amém. Meus irmãos, estamos nessa série meditando aí no livro do profeta Abacuque, profeta menor, um livro curto, apenas 3 capítulos, com ensinamentos tão preciosos, e eu creio que esse é um livro que tem tudo a ver com esse nosso tempo aqui de culto de oração, pois ele justamente é um registro da vida espiritual do profeta, é quase que um diário de oração, onde ele relata as suas orações e as respostas que Deus deu a ele. Como eu já tenho ministrado aqui nesses dias, o profeta Abacuque não foi um profeta levantado para, de fato, reunir as pessoas e ficar ali pregando para elas, ensinando para elas. É um profeta diferenciado. Ele foi levantado por Deus para registrar o seu momento de intimidade com o Senhor e fazer então conhecido para todo Israel que aquilo que Deus estava falando ao seu coração. E nesse texto nós recebemos algumas respostas do Senhor, que são respostas muito duras, e a gente já tem visto isso há alguns dias. Hoje, de uma forma especial, nós vamos nos debruçar sobre o capítulo 2 de Abacuque, e a partir dessa resposta que Deus dá ao profeta Abacuque, que ele vai então entoar aquela canção que a gente até entoou aqui há alguns cânticos atrás. E essa resposta que o Senhor traz para ele, talvez para mim, para você, não soem do mesmo jeito que soou para o profeta Abacuque. Na verdade, quem lê à primeira vista não imagina que a resposta que Abacuque vai dar para o Senhor, depois de ouvir tudo isso, será aquele cântico tão hino que diz que vai exultar no Senhor, mesmo diante de toda a escassez, mesmo diante de todas as faltas. As palavras que nós vamos ler agora são 5 sentenças que o Senhor dá, são os 5 ais de Abacuque, e eu quero te convidar a ler a partir do versículo 2, onde a palavra do Senhor vai nos dizer assim: Então o Senhor respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. De fato, a riqueza é ilusória e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte. Nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Todos esses povos um dia rirão dele, com canções de zombaria, e dirão: ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Até quando isso continuará assim? Então se levantarão de repente os seus credores? Não se despertarão os que o fazem tremer? Agora você se tornará vítima deles, porque você saqueou muitas nações, todos os povos que restaram o saquearão, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. Ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida, pois as pedras clamarão da parede, e as vigas responderão do madeiro contra você. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. Acaso não vem o Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfação ou satisfazer o fogo, que as nações se fadigam e em vão?
mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com seu furor, até que ele fique bêbado para lhe contemplar a nudez. Beba bastante vergonha em vez de glória. Sim, beba você também e se exponha. A taça da mão direita do Senhor é dada a você. Muita vergonha cobrirá a sua glória. A violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará, e você ficará apavorado com a matança que você fez de animais, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, cidades e seus habitantes. De que vale uma imagem feita por um escultor e um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz à madeira, desperte, ou à pedra sem vida, acorde. Poderá o ídolo da orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. O Senhor, porém, está em seu santo templo. Diante dele fique em silêncio toda a terra. Amém? Um texto extenso, um texto cheio de sentenças, advertências, juízos do Senhor, mas mantendo uma métrica poética. Ele é narrado como uma poesia. E nesse texto nós encontramos então essas 5 sentenças do Senhor. Sabe, antes de esmiuçar um pouco elas, é impressionante como a injustiça mexe com o nosso coração. É impressionante como a sensação de impunidade nos revolta, nos deixa inquietos. Eu não sei como você lida com isso, mas todas as vezes que eu acabo presenciando ou que eu acabo vendo um cenário de injustiça, o meu coração se enche de uma indignação tão profunda que eu preciso constantemente estar vendo ou revendo meu coração diante dos fatos, para que eu não venha a pecar diante de tantas coisas que acabam acontecendo à nossa volta. Esse texto é um conforto para todo aquele que clama por justiça. As palavras do Senhor para o profeta Abacuque poderiam se resumir muito bem naquele trecho das bem-aventuranças que diz: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque ele será saciado. Esse texto que nós acabamos de ler é justamente Deus falando que nada ficará impune, que nenhum pecado, que nenhuma injustiça, que nenhuma violência cometida contra o povo vai passar desapercebida diante do Senhor. E essa palavra, ela é muito importante porque a impunidade estava tão grande no meio da nação, que a sensação que os justos estavam tendo é que valia a pena ser injusto, é que valia a pena ser um ímpio, é que de repente você agir com violência tinha o seu valor, porque o ímpio cometia esses delitos e não era pego, ele continuava com saúde, ele gozava de prestígio, ele desfrutava de benesses. Então compensa o mal, e a palavra do Senhor vem para o profeta Abacuque para dizer: eu vou estabelecer justiça. Eu não só vou estabelecer justiça contra vocês, a nação de Israel, o povo ali de Judá, o povo do Reino do Sul, não, eu vou estabelecer justiça contra aqueles que eu estou levantando como instrumento de justiça. O Senhor estava levantando os caldeus, os babilônicos, para invadir Jerusalém. E a resposta que o Senhor está dando nesse momento para Abacuque é: esse povo que vai ser instrumento de justiça para vocês, também será penalizado por todos os males que eles têm feito. Não é porque nesse momento eles estarão sendo usados como instrumento meu, que eles vão passar impune. Você planta e você colhe. E algumas coisas que vão nos chamando a atenção nesse texto, algumas palavras que vão saltando os olhos e que vão permeando todos os ais, todas as sentenças.
A principal delas aqui é a ideia de arrogância. O texto nos fala no verso 5 assim: de fato, a riqueza é ilusória, e o ímpio é arrogante e não descansa. A certeza de que ele não seria pego, a certeza de que não importava o que ele fizesse, o mal continuaria reinando, era tão grande, que ele estava tão envaidecido e continuava obstinado na sua maldade. E é impressionante como a vida do pecador é tomada por essa arrogância e por esse orgulho. Sabe, aquele que vai pecar pela primeira vez, ele fica com receio de ser pego, não fica? Ele fica ali, e se em algum momento isso for exposto para todo mundo? Mas a partir do momento que o pecado vai tomando conta do seu coração, esse desejo vai se transformando, se materializando, ele começa então a bolar um plano para que não seja pego. E sinceramente, muitas vezes esse plano dá certo inicialmente. O camarada faz a primeira vez, ninguém desconfia, ninguém percebeu, passou ileso, ninguém está falando nada, todo mundo continua amigo, continua aplaudindo. E aí reforça no coração dele que ele é bom mesmo, que ele consegue esconder, que não vai dar nada. E aí ele começa a fazer o quê? Ele começa a fazer disso o seu estilo de vida, a sua prática. Ele vai sendo tomado dessa arrogância e agora ele não está mais preocupado com as consequências, porque ele acredita que ele consegue sair de qualquer cenário adverso. E o texto nos fala que essa arrogância faz com que ele seja incansável na prática do pecado. É a ideia de que um abismo puxa outro abismo. Sabe, nada começa com toda a intensidade. Tem uma canção de uma banda americana chamada Casting Crowley, que fala que entre o branco e o preto tem o cinza, e o pecado é um pequeno esmaecer. Sabe quando a gente está trocando de câmera, que uma imagem vai se apagando e acende uma outra imagem? É assim o pecado na nossa vida. Ele vai lentamente tomando forma, e quando a gente menos espera, se transforma em algo que nós não estávamos dando conta, não estávamos percebendo. Simplesmente ele ocupa um lugar no nosso coração, e vai nos transformando dia a dia a ponto de se tornar voraz e insaciável. Sabe, se nós fôssemos tentar satisfazer os impulsos das nossas carnes, o impulso do nosso coração, a gente se arruinaria num curto espaço de tempo. Se a gente fosse dizer sim para o nosso coração, para tudo que ele está pedindo, se você fosse fazer um dia, pegar um dia e dizer assim: tudo que meu coração desejar eu vou fazer hoje, exatamente como ele disser, você não dura um dia. Você não dura um dia. Mas o pecado vai tomando forma no nosso coração dia após dia. Ele vai nos embalando, nos enredando, vai nos trazendo uma vaidade, uma arrogância, a ponto que a gente não percebe a voracidade que ele avança. Mas o texto começa então a apontar que todo pecador, ele será acompanhado dos seus zombadores. Da mesma forma que Satanás prepara todo um cenário às escuras para que você cometa o seu pequeno delito, ele é profissional em colocar num outdoor, revelando para todo mundo aquilo que você faz no oculto. E eu não sei o que é que está no coração de vocês, não sei o que é pior. Se o pior é lidar com as consequências do ato, ou se o pior é saber que todo mundo sabe do seu caráter. Eu sei que, mediante a tudo que o profeta Abacuque vai colocando aqui, a sentença é sempre certa. O primeiro ai que ele apresenta é daquelas pessoas que tentam extorquir outras, que tentam roubar e amontoar então bens à custa dos outros. Essas pessoas que vão de forma sorrateira, se aproveitando de uma aqui, aplicando um golpe ali, vão subtraindo coisas,
O texto, mais precisamente, está falando da nação dos caldeus que vinha de forma voraz e devastava os demais povos. Mas hoje, aplicando aos nossos dias, a resposta para aqueles que tentam subtrair o bem alheio, aqueles que tentam extorquir um ou outro, é que vai chegar uma hora que, da mesma forma que você se acha esperto, vai chegar um mais esperto do que você, porque a conta sempre vem. Sempre tem alguém mais esperto. E o texto faz algumas perguntas retóricas. A pergunta é: até quando isso vai ser assim? Será que não chegará os credores? Será que não se despertarão aqueles que te fazem tremer? A advertência é que, por mais que você consiga amontoar bens, extorquindo outras pessoas, roubando outras pessoas, vai chegar o tempo em que você também vai ser saqueado e vai perder tudo que tem. Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. O texto avança e o segundo ai apresentado no verso 9 é: ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Esse trecho se assemelha muito àqueles crimes do colarinho branco, né? Aquelas pessoas que vão enriquecendo e, conforme enriquecem de forma ilícita, elas acreditam que estão seguras, elas acreditam que conseguem construir em volta delas uma estrutura que impeça que outras pessoas consigam fazer o mesmo com elas. E o texto vai falando sobre essas pessoas cheias de arrogância, que conseguem usurpar do outro e construir um verdadeiro império. E sendo bem sinceros, quando nós olhamos para esse tipo de pessoas, assim como Asaf olhou para elas, a sensação que a gente tem é que elas são intocáveis, não é? Quando a gente vê tantos e tantos políticos que notadamente nós sabemos as práticas que foram evidenciadas, que foram comprovadas, que foram julgadas, e a gente vê essas pessoas aparentemente se dando bem, o nosso coração é tomado por alguns sentimentos tão ruins. Mas a certeza que nós temos desse texto é que eles estão construindo a sua própria ruína, é que eles estão construindo a sua casa para se tornar uma casa de vergonha, é que as próprias paredes que eles edificam, que os próprios prédios que eles estão construindo para si, vão cair sobre eles. Um dia a casa cai, não é esse o ditado? O terceiro ai apresentado é ai daqueles que edificam uma cidade com sangue e estabelece-a com crime. A ideia de alguém que não apenas está ali tentando usurpar aquilo que é do outro, ou tentando levar vantagem, obtendo lucro injusto, mas alguém que usa a força para tirar o bem do outro. Aquele que usa a violência. E talvez essas palavras que eu esteja mencionando aqui, esses ais, esses alertas, talvez não seja algo tão latente no teu coração. Mas se nós formos parar para analisar de uma maneira muito simples, a nossa volta, se a gente for levantar os nossos olhos e observar a nossa cidade, o nosso estado, se a gente for observar a dinâmica de violência, a gente vai perceber que esse texto é tão atual, e que ele responde tanto aos nossos anseios. Quem aqui não gostaria de fato de ter a segurança de saber que ninguém vai tentar roubar aquilo que é seu? Quem aqui não gostaria de descansar na certeza de que você não vai ser enganado quando for num banco para tentar tirar um empréstimo, ninguém vai cobrar um juros que seja abusivo, na hora que for comprar um carro, ninguém vai te vender um carro que está danificado para que você tome prejuízo depois? Quem aqui não gostaria de descansar na certeza de que num pós-culto a gente poderia sair andando aqui pelas ruas da cidade, nessa hora da noite, com celular, relógio, tranquilo, sem ser abordado por ninguém andando de moto, por ninguém com uma arma numa bicicleta? Seria tão bom, não era? Você percebe que esse texto não está distante de nós? A palavra do Senhor diz que o próprio Deus dos exércitos vai se levantar e a terra vai ficar cheia do seu conhecimento e da sua glória.
vai chegar um tempo que a justiça de Deus vai reinar. E é essa justiça que nós proclamamos aqui. O profeta Abacuque, quando recebe essas palavras e entrega elas para o povo, demora de 30 a 40 anos para que essas palavras comecem a se cumprir. E o reinado dos babilônicos ainda fica lá por mais 70 anos. Nós estamos falando aí de mais de 100 anos para que essa justiça, da forma que nós estamos lendo aqui, se estabelecesse. Se você conhecer um pouco sobre o Império Babilônico, lendo ali o livro de Daniel, você vai perceber como se encaixa muitas dessas coisas aqui com aquilo que foi vivenciado pelos reis que ali passaram. Eu queria me dedicar a partir de então a 2 ais, que são os 2 últimos, que são muito importantes e que a gente tem visto de uma maneira exacerbada nos nossos dias, e esse de uma maneira mais dramática tem mexido muito com meu coração, principalmente no dia de hoje. Lê comigo a partir do verso 15, que diz assim: ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com o seu furor, até que ele fique bêbado, para lhe contemplar a nudez. Meus irmãos, nós vivemos numa sociedade que, de forma organizada, nos induz ao erro. O que o texto coloca aqui é a figura de um homem que não apenas está bebendo, mas ele induz uma outra pessoa à embriaguez para ver a sua nudez, para causar vergonha, para expor de forma pública a sua intimidade. Nós estamos vivendo dias onde o fenômeno do nudes, do partilhar nudez na internet, do expor pessoas, tem se tornado uma prática tão recorrente, que hoje é difícil você estar numa rede social e não ser impactado por esse tipo de conteúdo. Nós vivemos um tempo de embriaguez social, onde a nossa sociedade está anestesiada, adormecida, com tanta erotização, com tanto cenário de sedução. E a palavra do Senhor é que, da mesma forma que essa sociedade marcha para tentar expor pessoas e induzi-las ao erro, elas mesmas serão expostas e colocadas em vergonha. Meus irmãos, já há algum tempo nós temos caminhado com adolescentes, e se tem uma coisa que mexe muito com o meu coração e me deixa indignado, é o fato de saber que um cenário como esse que está sendo narrado aqui acontece no meio das nossas crianças e adolescentes, que são induzidas pela sociedade, mas falar de sociedade é de uma maneira muito genérica. Muitas delas têm sido induzidas pelos seus pais, pelos seus tios, pelos seus professores, pelos seus vizinhos, a se expor. É como se, como sociedade, a gente estivesse dando o cálice da erotização para elas e dizendo assim: beba, e aguardando a manifestação da vergonha. A nossa sociedade tem se tornado tão depravada e tão promíscua quanto a geração aqui de Israel. Eu ouso dizer que nós vivemos alguns cenários muito parecidos com Sodoma e Gomorra. Porque quando nós falamos de erotização infantil, a gente não está falando de um negócio distante, não. A nossa cidade faz parte de um roteiro de exploração sexual infantil. O Nordeste brasileiro, vem gente do mundo todo para cá, não para explorar nossas belas praias apenas, mas para explorar a nudez de um povo indefeso e pobre. Mas a certeza que eu tenho diante desse texto é que chegará uma época em que o Senhor estabelecerá a sua justiça.
O texto que nós acabamos de ler diz que o próprio Deus vai entregar a taça para que essas pessoas bebam. E essa expressão me faz lembrar do livro de Romanos, no capítulo 1, quando o texto diz que o Senhor os entregou aos seus desejos, e há uma mentalidade deplorável. Chega uma hora que o Senhor entrega uma sociedade promíscua para que ela receba aquilo que ela tem ansiado. E aí acaba então entrando num cenário de destruição. Ele vai falar que Deus trará conta, trará a juízo toda a violência, toda a promiscuidade estabelecida, e por fim, o alerta do Senhor no seu último ai, nos reflete o cenário da idolatria. O texto fala sobre ai daquele que diz a madeira desperte ou uma pedra sem vida acorde. Ai daquele que cria um cenário de idolatria. Nesta época, onde as religiões eram bem ritualistas e estavam muito pautadas nas figuras, nos totens e tudo mais, o autor fala aí da imagem de escultura propriamente dito. Mas nos nossos dias os ídolos são outros, mas continuam sendo ídolos vazios, continuam sendo ídolos mortos, continuam sendo ídolos fúteis, que não têm poder de fato de divindade. O alerta aqui é para ambos, para o idólatra e para aquele que confecciona esses ídolos. Sabe, esses 5 ais manifestados aqui nesse texto acalentaram o coração do profeta Abacuque. Porque ele disse: olha, por mais que alguém tente usurpar aquilo que é do outro, por mais que alguém tente levar vantagem, obtendo lucros que não são seus, por mais que alguém queira agir com violência, por mais que alguém queira agir de forma perversa, promíscua e conduza outras pessoas à promiscuidade, por mais que façam com que uma nação se converta à idolatria e deixe de adorar o Deus que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a justiça, o juízo chegará, vai ser estabelecido. E o profeta termina com uma expressão muito forte. O verso 20 diz: o Senhor, porém, está em seu santo templo, diante dele fique em silêncio toda a terra. Diante dele fique em silêncio toda a terra. Quando Jó é confrontado pelo próprio Deus, e Deus expõe a Jó ali uma série de perguntas, diante de todo o drama de Jó, a palavra que Jó emite para o Senhor é: Senhor, eu vou colocar a minha mão na minha boca para não pecar contra ti, porque eu falei de coisas que eu não sabia. O profeta Isaías, quando viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, ele disse: ai de mim, pois vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, que habita no meio de um povo que também tem impuros lábios. E ele então fica em silêncio diante do Senhor, mas um anjo vai lá e toca na sua boca, purificando a sua boca. Sabe, diante da manifestação do Senhor, com o seu furor, com a sua ira e com a sua justiça, tudo que eu e você temos a fazer é ficar em silêncio. É ficar em silêncio aguardando a manifestação da justiça de Deus. E meus irmãos, não há nada mais difícil para alguém que está sendo injustiçado do que ficar em silêncio. Não há nada mais difícil para alguém que está sofrendo calar a sua dor. O profeta só tem essa convicção de que deveria ficar em silêncio por uma coisa, porque ele agora tem a certeza que a sua primeira queixa, que era: Senhor, o Senhor não está me ouvindo, o Senhor não está agindo, já não existe mais. Quando nós entendemos que o Senhor está ouvindo a nossa oração, quando nós entendemos que o Senhor está agindo, não tem outra coisa a fazer a não ser nos calarmos e esperarmos a ação do Senhor. Enquanto o profeta não entendia
Enquanto o profeta achava que a injustiça ia reinar, ele bradava, ele reclamava, ele se queixava, ele agia com muito vigor nas suas palavras, mas a partir do momento que o Senhor dá um decreto, uma sentença, por mais dura e cruel que seja, o profeta diz: Senhor, agora eu sei que o Senhor está no seu santo templo, e agora eu sei que o Senhor está agindo e está me ouvindo, então eu me calo. Eu me calo. E sabe qual é o nosso desafio para o dia de hoje? É um desafio muito simples. O primeiro dele é entender que de fato Deus está ouvindo e está agindo. E o segundo é o que diria o salmista: aquietai-vos, parem de lutar, é o Senhor quem peleja por nós. O meu papel e o teu é ficar em silêncio, aguardando a manifestação da justiça do Senhor. Pois bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. O Senhor não tarda. Ele inicia todo esse capítulo 2 dizendo: registre para que todo mundo entenda, eu não atraso, e por mais que pareça tardio, vai se cumprir. Vai se cumprir. O nosso Deus é quem faz justiça por nós. É o nosso Deus. Meu irmão, não vá na força do seu braço não. Não vá. Porque é do Senhor a justiça. É do Senhor a justiça. Quando eu e você queremos agir como instrumentos de justiça pela nossa própria força, sabe o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos entrando num ciclo de violência sem fim. Que aí se levanta nação contra nação, e a violência não acaba nunca. Mas a partir do momento em que eu e você nos calamos e dizemos: olha, a justiça vem do Senhor, esse ciclo de violência, esse ciclo de horror acaba, o reino do Senhor é estabelecido, e nós podemos ter a certeza de que não seremos envergonhados. Aqueles que esperam no Senhor, eles não serão decepcionados. Vale a pena ficar em silêncio, aguardando a manifestação da justiça de Deus. Feche teus olhos, curva tua cabeça, convido a equipe de louvor aqui à frente. Coloca nesse momento as situações que têm tirado a tua paz, que te causam indignação, que te causam a sensação de impunidade, de injustiça, que te revoltam, que te causam raiva. Mas apresenta diante do Senhor tendo certeza de duas coisas: Ele está te ouvindo e Ele está agindo. Coloca diante dele e diz: Senhor, me ensina a esperar com paciência por Ti. Me ensina a esperar silenciosamente pelo Senhor. Me ensina a depender de Ti e contemplar a Tua ação. Deus, obrigado, Senhor, porque em Ti nós não somos envergonhados. Obrigado, Pai, porque por mais que o ímpio se levante contra as nossas vidas, por mais que o perverso trame o mal contra as nossas vidas, o Senhor é um Deus zeloso, que nos dá livramento, um Deus que nos guarda, um Deus que faz justiça por nós. Livra-nos, ó Deus, da arrogância de acharmos que é na força do nosso braço que estabeleceremos a Tua justiça. Pois nós entendemos, Pai, que a ira do homem não move a justiça de Deus. Nos ensina a silenciarmos, a aguardarmos quietos, na certeza de que o Senhor está lutando as nossas guerras, o Senhor está indo à nossa frente, o Senhor está ouvindo o nosso clamor, está agindo em nosso favor, que ninguém aqui está desamparado, que ninguém aqui está sozinho, que possamos, ó Deus, ser fortalecidos pelo Senhor,
e que o ciclo, Pai, de violência, de corrupção, de imoralidade, de idolatria, não venha se perpetuar na nossa casa, na nossa família, ou por meio da nossa vida, Pai, mas que o Senhor ponha um fim, e nos sacie, ó Deus, de justiça. É no santo nome de Jesus que te oramos, meu Pai. Amém.